São conhecidos todos os prefeitos, as eleições que foram realizadas no Guarujá se davam da mesma forma nas outras cidades do Brasil. Então, basicamente, nós tivemos assim uma história de independência mais ou menos do mesmo tamanho da história total da nossa cidade. Agora é que nós estamos começando a ficar assim, como se fosse uma pessoa ficando maior de idade. E o Guarujá, então, o primeiro lugar urbanizado foi o centro da cidade, aqui na Pitangueiras, e também lá no Itapema. Tinha uma vila lá, chamada Vila Bocaina, que foi desapropriada para que fosse construída a base aérea de Santos. Essa Vila Bocaina, ela tem mais ou menos a mesma idade do centro de Pitangueiras. Era um local que tinha cerca de 400 pessoas, e depois eles tiveram que sair de lá, e foi quando nasceu o Itapema, que vocês todos conhecem. É o Itapema da Tiago Ferreira. Por ali passava, inclusive, a linha do trem. Então, essa reta que é a Tiago Ferreira, com a outra reta, Santos Dumont, é por onde um dia passou um trenzinho que saía do Itapema e entrava aqui no centro da Pitangueiras. No começo, a estação de trem era na praia, em frente à rua Petrópolis com o calçadão, ali era a estação de trem, e essa estação depois foi transferida para a Avenida Leomil com a Petrópolis também. Então isso ficou até 1956, quando a ferrovia foi desativada e totalmente desmontada. Sobrou apenas a locomotiva que se encontra ali em frente ao Habib's, naquele pavilhão. Aquela locomotiva é original da Vila Balneária, ela tem 133 anos de ter sido fabricada e 131 anos de ter sido importada aqui para o Guarujá. Assim sendo, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a história do Guarujá e que eu possa responder para vocês, estou à disposição. Eu tenho uma pergunta. O Guarujá conseguiu esse apartamento citadino por algum conflito ou foi por... O que mobiliza um grupo a se separar e qual foi o motivo do Guarujá? Isso é uma pergunta. Porque Santos e Guarujá viraram duas cidades, era uma coisa só. O que fez esse apartamento? O que produziu? Qual foi o miolo? Qual foi o conflito ou não teve conflito? Não houve um conflito. Nós podemos identificar, que é incomum também, né? A gente pode identificar na história interesses econômicos. A cidade do Guarujá começou a se transformar a partir da década de 20, pertencendo ainda a Santos, e a população foi aumentando, exponencialmente. Então, o Guarujá tinha cerca de 1.000 a 2.000 pessoas até 1920. E quando chegou em 1934, já eram 8.000 pessoas. Então essas pessoas clamavam por uma certa independência também, porque tudo dependia da cidade de Santos. E existia assim a política, como nos dias de hoje, você tem alguns bairros do Guarujá, ou o distrito, que quer também se separar do Guarujá, porque ele acha que o Guarujá não presta atenção nele. E é basicamente isso que aconteceu quando o Guarujá solta das mãos de Santos e ganha a sua emancipação. Tá? Basicamente foi isso. Não teve nenhum conflito maior, nenhuma crise, mas existia sim. Foi demanda mesmo. Existia uma demanda por mais independência. Uma coisa curiosa. A nossa primeira prefeitura foi em 1934. E ela tinha 7 funcionários. Hoje nós temos 7.000. E aquela prefeitura já era no tempo em que a cidade era conhecida como a pérola do Atlântico. Então a gente não precisou ter uma enorme prefeitura para se transformar numa cidade atrativa. Com apenas 7 funcionários, eles tocaram durante um bom tempo, que eram o médico, o prefeito, o tesoureiro, o contador e os fiscais. Que lindo. Só isso. E a pergunta, de 8.000 em 1934,
Quantos habitantes tem Guarujá? Não é guarulhense, é Santa Marense. Santa Marense, bonito. Santa Marense. Quantos habitantes existem aqui? Esse é um problema. Nós estávamos até 2020 trabalhando com 325 mil habitantes. É uma expectativa do IBGE. Quando foi feito o censo, que durou 2 anos em virtude do problema da pandemia, quando saiu o resultado, para surpresa de todo mundo, o resultado foi 287.890 pessoas. Então caiu cerca de 38 mil habitantes a menos do que a expectativa indicava. E isso aconteceu com o Brasil também. Estimava-se que o Brasil teria 210 a 215 milhões e ficou em 203. Então a gente não sabe se de fato ocorreu um êxodo, se o pessoal saiu do Guarujá, ou se foi mal contado. Se porventura, né? As cidades também, como São Vicente, teve um decréscimo e, no entanto, Praia Grande explodiu. Praia Grande, que tinha a mesma expectativa do Guarujá de 325 mil habitantes, foi para 380 mil. 100 mil a mais que o Guarujá. Muita gente daqui foi para... Teve, sim, mas a gente não sabe medir isso. Você é um historiador de biblioteca, né? Eu tento. Incrível. Então, a nossa população tem uma coisa curiosa que é bom as pessoas saberem também. Nós vínhamos num crescimento populacional muito tranquilo. Em 1956, 1957, ocorreu um grande desabamento dos morros de Santos. E um desastre natural, né? Como aconteceu aqui no Guarujá em 2020. E na época foram mais de 80 mortos, inclusive aqui no Guarujá também aconteceram deslizamentos nos morros do Guarujá, mas graças a Deus não teve maiores danos nem vítimas fatais. Ocorre que as pessoas que foram desalojadas das suas moradias em Santos, a grande maioria delas foi transferida para Vicente de Carvalho. E Vicente de Carvalho, naquela época, eram sítios de banana, não tinha nem rua. Era bananal. Então, essas pessoas foram despejadas, infelizmente, condições precaríssimas, e tiveram que, com suas próprias mãos, abrir as ruas, delimitar seus lotes. Hoje é o Vicente de Carvalho que vocês conhecem, Paicará, Monteiro da Cruz, Parque Estuário. São áreas nobres. Vila Alice. A maior parte de Vicente de Carvalho, em 1956 e 57, era só Tiago Ferreira. Mas hoje E já são aquelas lugares ruas. mais nobres. É a mini 25 de março. Onde as ruas que tem os estados de São Paulo, Santa Catarina, Amazonas, Mato Grosso, já eram ruas definidas. Não eram asfaltadas ainda. A Rua Amazonas, depois da Tiago Ferreira, foi Isso, mas do Paicará, digamos assim, da Praça 14 de Cristo em direção ao Guarujá, aquilo tudo era praticamente um mangue e plantação de bananas. Nós temos vídeos dessa época mostrando o percurso do trenzinho, saindo do Itapema e vindo para o Guarujá, e você percebe que existem bananas dos dois lados, o tempo todo. Não tinha loteamento. Agora eu tenho uma pergunta que pode ser absurda, porque absurdo é alguém saber. Mas eu posso perguntar? Claro. Quantas cachoeiras existem em Guarujá? É identificado? Olha, não existe esse levantamento. Cachoeiras que nós temos, assim, históricas, são 3. Nós temos no Iporanga, a do Morro do Macaco, Sim. molhado, por isso o nome, né? Morro do Macaco molhado. Ali tinha uma cachoeira que era uma fonte boa, inclusive ela atendia o abastecimento de água do Guarujá até os anos 50. E temos a cachoeira, do sítio Cachoeira, que fica lá na estrada do Perequê. Essas 3 são as mais históricas. Agora, existem umas nascentes também, que são boas, mas não no formato de cachoeira. Tá. Uau, eu realmente hoje sei estar aqui mais rica, porque... Isso
que eu estou falando, a grande parte do que eu falei está disponibilizado no nosso site www.cedomguarujá.com.br. Cedom, C-E-D-O-M de Maria, C de casa, D-O-M de Maria. Então lá nós temos todas essas fotos, mapas, vídeos, e temos também, trouxe alguns livros para vender, inclusive livros da história do Guarujá, tá aqui com as meninas que estão com a camiseta do museu, e em breve nós vamos fazer o Museu do Guarujá, dentro de algumas semanas. Mais alguma pergunta? Fique por aqui, muito obrigado. Isso que eu estou falando, a grande parte do que eu falei está disponibilizado no nosso site www.cedomguarujá.com.br. Cedom, C-E-D-O-M de Maria, C de casa, D-O-M de Maria. Então lá nós temos todas essas fotos, mapas, vídeos, e temos também, trouxe alguns livros para vender, inclusive livros da história do Guarujá, tá aqui com as meninas que estão com a camiseta do museu, e em breve nós vamos fazer o Museu do Guarujá, dentro de algumas semanas. Mais alguma pergunta? Fique por aqui, muito obrigado.